Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício para finalizarmos esse assunto. Uma empresa deseja fabricar 480 unidades de um produto, então percebam que a demanda está sendo colocada. Se a demanda é colocada, se trata de um balanceamento pela demanda, em que nós precisamos inclusive calcular o tempo TACT, né? Essa é a abordagem que a gente vai começar utilizando. Então, deseja fabricar 480 unidades de um produto em um mês de trabalho que passa por 3 postos, cada um com tempos de operação de 10, 15 e 20 minutos, respectivamente. A empresa trabalha 25 dias por mês, com jornada de 8 horas por dia. Então, como essa demanda é mensal, eu preciso ter a quantidade de dias e de horas trabalhadas para ter o tempo disponível por mês. Então, item A, tempo TACT e tempo de ciclo. Então, resolvendo aqui nosso exercício, o que nós temos inicialmente é o seguinte: um sistema, primeiro posto, segundo e terceiro, com tempo de 10 minutos por unidade, 15 minutos por unidade e 20 minutos por unidade. No item A, nós precisamos calcular o tempo TACT, que seria o tempo disponível sob a produção desejada, né? O tempo disponível seria 25 dias, 8 horas por dia, para uma produção de 480 unidades. Vou colocar tudo em minutos, já que esses tempos, os postos também estão colocados em minutos. Então, tempo TACT, vamos fazer o tempo disponível inicialmente, 25 dias, vezes 8 horas, vezes 60, dividido pela produção desejada de 480 unidades. Fazendo essa conta, 25 vezes 8 vezes 60 dá 12.000, dividido por 480 vai dar 25 minutos. Então, nosso tempo TACT, que representa de quanto em quanto tempo a unidade tem que sair do sistema pronta, para garantir que no final do período estabelecido nós atendamos a demanda, seria 25 minutos. O tempo de ciclo, vamos calcular em função da alocação das pessoas, né? Para fazer a alocação das pessoas, o item B é o que está solicitando especificamente isso: o número teórico, real e sua distribuição no fluxo. Então vamos lá, calculando o número teórico de pessoas, o NPT, vai ser o somatório dos tempos dos postos, que vai dar 45 minutos, dividido pelo tempo TACT, no caso aqui, de 25. Então, 45 sobre 25 vai dar 1,8. Portanto, se 1,8 é o nosso número teórico, a menor quantidade de pessoas que eu poderia vir a ter no meu sistema seria de 2 pessoas. Não dá para ter menos do que isso. Vamos então começar tentando alocar 2 pessoas para ver se o tempo TACT não é excedido. Vou começar então colocando uma pessoa aqui no posto 3, já que esse é o posto de maior tempo, 20 minutos, e ficaria então uma pessoa trabalhando em conjunto no posto 1 e no posto 2, resultando em 25 minutos por unidade. Esse é o tempo resultante, 25 minutos por unidade. E passa a ser também o nosso tempo de ciclo, já que o gargalo passa a ser esse conjunto, esse posto formado por essas duas atividades, atividade 1 e atividade 2. Então dá para trabalhar com 2 pessoas como NPR, e consequentemente gerando um tempo de ciclo de 25 minutos, que está compatível, né, está de acordo com o nosso tempo TACT. O item B então está respondido, e no item C ele pede para a gente calcular o número teórico real e a distribuição. A distribuição já foi feita colocando uma pessoa nos 2 primeiros postos e outra no terceiro. No item C é que ele pede que a gente calcule a eficiência, sendo que a eficiência é NPT sobre NPR, ou seja, 1,8 sobre 2, que vai dar 90%. Uma eficiência boa, tá? Uma eficiência que nos permite utilizar muito bem os recursos humanos. Lógico, nem sempre dá para ser 100%. Na maioria dos casos não dá, porque sempre vai ter alguma diferença, né? Os postos
se não for um equipamento projetado, dimensionado, feito de forma automatizada para uma determinada operação, dificilmente a gente vai conseguir ter postos trabalhando exatamente no mesmo tempo. Bom, no entender, ele considera que houve uma mudança no sistema. O primeiro posto passa a trabalhar não a 10 minutos como era antes, mas a 12. Pode ter sido um problema operacional, um ritmo mais lento, um desgaste do equipamento. Então, nós não estamos mais conseguindo, na prática, trabalhar com 10 minutos para cada unidade. Chegamos a 12. Nesse caso, ele pede para a gente refazer o item B e o item C, recalcular o número de pessoas, a distribuição e a eficiência. Então vamos lá, vou só mudar a cor para ficar mais fácil a gente distinguir a primeira situação da segunda. Então o que aconteceu é que esse tempo de 10 não existe mais, passou a ser um tempo de 12 minutos por unidade. Percebam que se eu faço esse agrupamento, eu passaria a ter um tempo restante de 27. E o que acontece se eu tenho um tempo restante de 27? Esse seria o meu tempo, seria o meu gargalo, seria consequentemente o meu tempo de ciclo. E o tempo de ciclo não pode exceder ao nosso tempo TACT. Então, o que nós vamos ter que fazer, na verdade, seria trabalhar, nesse caso, com o NPR de 3. Por quê? Porque eu passaria a ter uma pessoa aqui e uma pessoa no posto 3. Nesse caso, o tempo de ciclo poderia ser 20 minutos. Eu poderia trabalhar com um tempo de ciclo de 20 minutos, não teria problema, mas eu teria estoque. Aí é uma decisão minha. Eu tenho essa condição, mas eu quero fazer isso. Se a minha decisão for trabalhar com tempo, produzindo o máximo que eu posso, eu vou chegar no final do período estabelecido, no final do mês, com produção maior do que 480 unidades. Se eu só vendo 480 unidades, eu vou ter estoque. Isso é interessante? É uma decisão a ser tomada. Mas com 3 pessoas, nós poderíamos trabalhar com um tempo de ciclo de 20 minutos. Tá? Não necessariamente é o que nós vamos fazer. Recomenda-se, inclusive, que esse tempo, considerando que o estoque é um desperdício, não seja utilizado, mas que nesse caso nós utilizemos um tempo de ciclo igual ao tempo TACT de 25 minutos por unidade. Tá? O NPT vai mudar um pouquinho, já que nós mudamos o tempo de um posto, e ao invés de ser 45, vai ser 47, né, já que agregou mais 2 minutos. Então vai ser 47 sobre 25, considerando que a gente vai continuar trabalhando no mesmo ritmo para não gerar estoque. Então 47 sobre 25, 1,88. Menor quantidade, vejam, possível seria 2, mas não é viável. Não é viável por quê? Porque nós teríamos um tempo resultante, se eu trabalhasse apenas com 2 pessoas, de 27 minutos, acima dos 25. Algumas pessoas dizem, mas aí eu posso colocar, a pessoa do posto 3 está com uma folguinha, já que lá só é 20 minutos, ele pode dar uma ajuda para reduzir aquele tempo. É possível isso? Mas na prática seria necessário um sincronismo muito grande. Além do fato de que essa pessoa que está no posto 3 deveria ter a competência para trabalhar, para ajudar ou no posto 1 ou no posto 2. Isso nem sempre acontece. Então, para efeito de planejamento, é mais seguro a gente trabalhar dessa forma. E a eficiência nesse caso, então, NPT sobre NPR vai ser 1,88, dividido não por 2, mas por 3, já que eu estou trabalhando com 3 pessoas. 1,88 por 3 dá uma eficiência baixa, de 62,8%. Ou seja, saímos de uma eficiência de 90 com apenas 2 pessoas para uma eficiência de 62,8 com 3 pessoas, fabricando a mesma coisa. Tudo bem que temos um problema no sistema, mas o custo da empresa deve ter aumentado consideravelmente em virtude dessa mudança. No item E, pessoal, vamos imaginar que a empresa percebeu isso, a empresa percebeu que o custo estava muito alto, que essa eficiência muito baixa não vale a pena, acaba gerando um resultado prático ruim. E aí o que ela resolveu? Não vamos trabalhar com 3 pessoas, vamos trabalhar só com 2. Mas eu quero atender essa demanda, eu quero atender essa demanda de 480. E aí nós vamos pagar hora extra, vamos expandir um pouco mais a carga horária,
das pessoas não vão trabalhar mais só 8 horas por dia, vão trabalhar 8 horas e um pouquinho a mais. Mas com esse adicional diário na jornada, nós queremos assegurar que não haja a necessidade de uma terceira pessoa. E o que o item E pergunta é qual seria essa jornada diária necessária. Então vamos lá. Nesse caso, vamos trabalhar aqui o item E. Nós temos uma situação em que nós vamos trabalhar com o NPR de 2. Consequentemente, se eu vou trabalhar com o NPR de 2, eu vou continuar tendo que fazer esse agrupamento, que a gente viu antes, ou seja, uma pessoa trabalhando no posto 1 e no posto 2, só que nesse caso, como houve a mudança, o tempo resultante, consequentemente, o tempo de ciclo, terá que ser de 27 minutos, e não de 25. Percebam que para viabilizar o atendimento à demanda, eu vou ter que fazer com que o tempo TACT também seja de 27. Se o tempo TACT, se eu conseguir igualar o tempo TACT a 27, eu vou conseguir entregar essa demanda. E para isso, a variável que eu passo a ter controle, a variável que eu posso gerenciar, seria a carga horária diária de trabalho. Então, qual seria essa carga horária? Vamos lá, vamos aplicar a fórmula de novo. Eu vou ter tempo disponível, que seriam 8 horas diárias, não, seriam X horas diárias, vezes 25 dias, vezes 60 minutos. Tá? Então, esse X está no lugar das 8 horas. Eu não vou mais trabalhar 8 horas, vou trabalhar 8 horas e um pouquinho a mais. Vou ter que saber quanto é essa carga horária adicional. Dividido pela demanda que eu devo continuar atendendo, que é 480. Então, o nosso X, que seria a carga horária diária, seria 480 vezes 27, dividido por 25, vezes 60. Fazendo essa conta, 480 vezes 27, dividido por 25, 60, daria 8,64 horas. 8 horas as pessoas já trabalhavam. Então vão trabalhar um adicional, tá? O adicional é de 0,64 horas. Isso não é, pessoal, 64 minutos. 0,64 de 1 hora seria 0,64 vezes 60. Ou seja, seria 38,4 minutos por dia. Então, diariamente, nós vamos ter que ampliar a carga horária dos 2 funcionários que estarão aí em 38,4 minutos. Tá? Se eu faço isso, se eles passam a trabalhar fazendo esse horário adicional, a gente conseguiria atender a demanda sem dificuldade. Ok? Poderíamos até pensar em fazer essas 38,4 horas adicionais somente para o funcionário 1. Porque, senão, vejamos, se ele trabalha 8,64 horas, quantas unidades essa pessoa do posto 1 consegue fazer? Então, a pessoa do posto 1, ele vai fabricar, ele trabalha 8,64 horas, ou seja, 8,64 vezes 60, dividido pelo tempo necessário, que seriam os 27 minutos. 8,64 vezes 60 sobre 27 é 19,2. O que isso significa? Esse valor que nós obtivemos vai nos dar quanto ele vai produzir por dia, né? Então, 19,2 unidades por dia, que se eu multiplico essa quantidade por 25, vão me dar as minhas 480 unidades por mês. Isso aqui no posto 1. No posto 2, se eu trabalhar apenas as 8 horas, lógico, ele poderia gerar estoque? Não poderia, porque ele é o último posto. Então, como ele tem que processar tudo que é gerado, os 2 funcionários acabariam tendo que fazer hora extra. Se a ordem fosse o contrário, ou seja, se esse posto aqui fosse o primeiro, eu poderia optar por mantê-lo trabalhando integralmente, sem parar,
fazendo uma peça a cada 20, gerando estoque e no final teríamos a entrega dessa demanda.